A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a besta do Apocalipse 13. Falar um pouco de escatologia, que é na verdade, a Bíblia escatológica do começo ao fim, não é, meus irmãos? Então eu queria trazer uns pontos aqui para nós entender em que ponto nós estamos vivendo hoje. Vamos começar lá do início. Então, Abraão, ele teve dois filhos, né? O Isaac, que foi o filho da promessa que ele teve com Sara. Só que antes dele ter o Isaac, como Sara era estéril, ela não entendeu a promessa de Deus e pediu para Abraão que se deitasse com sua escrava, que era Agar. Então, ali Abraão teve um filho, o Ismael. Ismael foi o primogênito de Abraão, porém, o filho da promessa era o Isaac que era o filho com Sara, sua esposa. Então, depois, Isaac teve dois filhos, os gêmeos, o Jacó e o Esaú. O Jacó era o mais novo, o Esaú mais velho, então o direito da primogenitura era do Esaú. Porém, certo dia, Esaú chegou com fome em casa, pediu para o irmão Jacó fazer um guisado para ele, e ele disse: só se tu me der a primogenitura. Então, Esaú, morto de fome, entregou a primogenitura para Jacó por um prato de lentilha, guisado com lentilha. Então, Esaú depois se tornou o nome dele, da descendência de Edom, por causa que a lentilha é vermelha, era vermelha na época. Então, depois, na hora que Isaac já estava velho, quando ele foi dar bênção para o seu filho mais velho, para o primogênito, o Jacó se fez passar por Esaú. Então, a bênção que era de Esaú, o Isaac deu para Jacó. Quando Esaú se tocou e foi pedir a bênção para o pai dele já disse: não, teu irmão veio aqui, você passou por ti, eu dei a bênção para ele, porque Isaac já estava velho, provavelmente cego, né? Não para que Jacó conseguisse se passar pelo irmão. Então, ali ele pediu: mas não sobrou nenhuma bênção para mim, pai. Então o Jacó passa a bênção para Esaú e diz que ele vai viver longe de terras boas, que ele vai ser servo do seu irmão, porém, quando ele se revoltar, ele ia se livrar do seu irmão, do jugo do seu irmão. Vamos lá. Então, agora voltando. Então, o Esaú era um caçador. Lá no primeiro selo do Apocalipse, quando vem o cavalo branco, o cavaleiro vem com arco. O segundo selo, o cavaleiro vermelho, vem com vermelho Edom, Esaú. Vamos lá, pegando os pontos. O segundo cavaleiro do Apocalipse, o vermelho, vem ganhou uma grande espada. Qual é o país que tem uma espada como símbolo? Arábia Saudita. Vamos voltar lá para a besta do Apocalipse 13. Ela é semelhante ao leopardo, que era o Império Grego na época, né? Lá no livro de Daniel mostra todos esses impérios que teve relacionando com animais. Semelhante ao leopardo, com boca de leão e com os pés de urso. O urso hoje é o Irã. O leopardo é o Império Grego. E a boca de leão, o leão é a Babilônia. Vamos lá de novo. Então, semelhante ao leopardo. Qual era a arma? O leopardo é o Império Grego. Qual é a arma do leopardo? Do Império Grego, na época, foi o cavalo de Troia. O que é o cavalo de Troia? Eles entregaram algum presente e dentro desse presente tinha algo que exterminou a nação. E o que nós estamos vendo hoje? Dentro dessa besta do Apocalipse, que ali ela fala a espada. Quem é que mata as pessoas à espada hoje? É o Islã. E o que ele está fazendo com a imigração do Islã no mundo inteiro? Eles estão indo como refugiados, porém, a gente sabe que
o Alcorão prega a morte a todos os que não seguem ao Islã. E como é que é essa morte? Essa morte é a base da espada, é decapitação. Lembra lá em Apocalipse que João vê os decapitados que vêm da grande tribulação. Por que isso? Porque eles vêm do Islã. O Islã vai estar com pena de morte na grande tribulação, para os que não forem salvos. Então, tudo está preparado para que, quando chegar o momento do anticristo, e também a Bíblia fala que o anticristo não terá feições sobre os desejos das mulheres. Qual é no mundo hoje quem não aceita, quem subjuga as mulheres? É o Islã. Então nós temos que ficar de olho e perceber que essa ideologia islâmica é o que está tomando conta do mundo. E logo, aqui a besta, a Bíblia diz que o dragão dará seu poder e o seu trono para a besta. Quem que é o dragão? O dragão é a China. A China está se expandindo de um modo que ela vai dominar o mundo inteiro. E ela vai se fundir junto com os árabes ali, os muçulmanos, para tomar o mundo inteiro. E isso vai acontecer na grande tribulação. E nós estamos vendo isso muito próximo de acontecer. A China está se expandindo de um jeito grandioso nesses últimos tempos. A Bíblia fala lá em Daniel que nos últimos dias a ciência se multiplicará. E o que é a inteligência artificial, meus irmãos? É o multiplicar estrondoso da ciência. Isso em 10 dias acontece coisa, em um mês a gente evolui de uma forma inimaginável. Espero ter deixado um pouco claro para a gente entender que a besta do Apocalipse 13 faz referência ao governo do Islã, que vai ser o governo final dos últimos dias. Entenderam, meus irmãos? Escatologia é uma coisa fantástica. Se vocês começarem a estudar um pouco, entender, tem um pastor muito bom na escatologia que é o Thiago Vortes. Eu aprendi muito com ele e indico para vocês que quiserem aprender sobre escatologia, sobre os governos finais e sobre a graça de Deus também, meus irmãos. Vamos nos preparar, que a vinda do Senhor Jesus está chegando, meus irmãos. Temos que nos arrepender do nosso pecado, abandonar tudo que não presta, nos convertermos a Cristo verdadeiramente, de todo o coração e entendimento, lavar nossa alma com o sangue do Cordeiro, abandonar tudo, porque a Bíblia diz que quando estamos em Cristo, tudo se faz novo, as coisas velhas já se passaram. Então não importa o que foi, vamos viver o que é e o que será o governo de Jesus Cristo. Esse sim é o governo de paz, é o governo que vai nos... A Bíblia diz que ele vai limpar todo o nosso choro, toda a nossa lágrima, não existirá mais choro nem pranto, somente alegria. Mas isso lá, quando nós estivermos com Jesus no governo dele. Amém, meus irmãos? Fiquem com a paz do nosso Senhor e Deus nos abençoe. Amém.